Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 2. A parte A nós lemos: Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda. Por que a vida não dá certo? Quando perde o sentido. Normalmente, quando nós olhamos para as Escrituras, você vai perceber que os judeus davam nomes aos lugares ou situações quando algo muito interessante marcara suas vidas, seja de forma muito boa ou ruim. Então, aquela situação fazia com que eles dessem um nome. Há pessoas que receberam nomes diante do momento que estava nascendo e foi uma dor de parto muito difícil, e aí a mãe, lembrando deste momento tão sofrido, dá o nome ao filho de acordo com o que ela viveu. Como existem outras situações que filhos foram gerados num momento tão maravilhoso e a mãe então deu o nome para este filho de acordo com a situação, com o momento feliz. E existem outras questões que os lugares e situações ganhavam os nomes com o que aconteceu ali. Assim foi com Betesda, que significa casa de misericórdia. Neste lugar, Deus já tinha operado, feito muitas maravilhas. Mas agora, quando você olha para Betesda, aquele lugar se transformou num depósito de pessoas, gente doente, pessoas gemendo de dor, pessoas desamparadas, pessoas que já não tinham mais esperança em coisa alguma. Então, olhando para Betesda, não havia mais sentido de se chamar casa de misericórdia, quando ela parecia já não mais existir. Amados, assim muitas vezes é a vida de alguém. Ela não dá certo, as coisas não vão para frente porque a vida começou a perder o sentido em alguma área. Outrora, quem sabe, ela já foi cheia da presença do Espírito Santo, cheia de Deus, mas agora, na realidade atual, não é mais. E quando isto acontece, a vida perde o sentido. Não adianta muitas vezes, conforme alguns de nós fazemos, nós colocamos os nomes bíblicos em nossos filhos, escolhemos nomes lindos da Bíblia, achamos esses nomes maravilhosos porque pensamos que se os nossos filhos ganharem esses nomes bíblicos, as bênçãos de Deus virão sobre a vida deles. Quando na verdade a gente não para sentar e conversar e apresentar Jesus para nenhum deles. E quando a gente não faz isso, não adianta ter nome bíblico, porque a vida perde o sentido. Também não adianta ficar preso ao passado, lembrando, contando as conquistas, quando nós olhamos para o momento e a gente percebe que a realidade é bem diferente, porque a vida perdeu o sentido. Então, queridos, quando você olha para Betesda, simplesmente era um lugar que só preservava o nome Betesda, casa de misericórdia. Mas quando você entrava naquele ambiente, quando você passava pela porta das ovelhas, a visão não era boa. O que você ouvia não era bom. Era choro, era gemer, era gente jogada para todos os lados. Você consegue imaginar um lugar ser chamado de casa de misericórdia quando você não enxerga mais nada lá dentro? E aí, a vida perde o sentido. Este talvez seja um dos motivos porque a gente não chega longe muitas vezes, porque a nossa vida está perdendo o sentido. Então quero dizer para você, em nome de Jesus, se alguma coisa não está funcionando, pare para avaliar. O que está acontecendo? Por que as coisas não estão dando certo? Por que a vida está perdendo sentido em determinada área da sua vida? E eu tenho certeza que ninguém melhor do que Deus tem a solução e a resposta para que a sua vida pare de dar errada, mas comece a dar certo. Que a sua vida não seja uma vida mais sem sentido, ao contrário, mas com sentido. E é por isto que eu quero ajudar você em oração, para que você entenda por que a vida não dá certo quando ela perde o sentido.
Quando Betesda, Casa de Misericórdia, ou qualquer outro nome, só restou o nome. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude, para que a nossa vida não venha perder o sentido, para que tudo funcione, que a tua graça e misericórdia nos acompanhem. Em nome de Jesus. Amém.